O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, abriu uma polêmica ao dizer que a vacinação de crianças contra a Covid vai precisar de prescrição médica. Hoje, o próprio Ministério emitiu uma nota técnica reforçando a segurança da vacina e a necessidade de imunizar as crianças. Para tirar as dúvidas que ainda possam existir sobre esse assunto, eu converso agora por videochamada com o médico infectologista Márcio Nerhabi, do Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Boa noite, doutor Márcio. Um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal Cidade Verde. Boa noite, Cláudia. Como vai? Tudo bem? Tudo jóia. Eu queria que o senhor primeiro esclarecesse para os pais de crianças de 5 a 11 anos de idade. É seguro? Eles podem levar os filhos para receber a vacina contra a Covid? É totalmente seguro. A vacina foi aprovada pelas principais agências reguladoras espalhadas pelo planeta Terra, pelos Estados Unidos, pela Austrália, pelo Israel, pelo Canadá, pela Europa, pelo FDA, pelo EMA e pela própria Anvisa. Então, ela é uma vacina que sofreu todas as etapas necessárias para a gente afirmar com tranquilidade que a vacina é segura para essa população, inclusive. Por outro lado, tem um aumento crescente de crianças que estão adoecendo e até morrendo por Covid, não é, doutor Márcio? Então, na verdade, os dados oficiais do Ministério da Saúde são claros, né? Eles lançam os boletins epidemiológicos para a Covid, onde a gente consegue acesso livre pela internet e vocês mesmos podem ver o número de casos de crianças internadas pela Covid-19 em dados oficiais do Ministério da Saúde, tanto pela síndrome respiratória aguda grave, que foram no ano de 2020 e no ano de 2021 somadas 35.900 internações na população pediátrica abaixo de 19 anos e foram mais de 2.700 óbitos na população pediátrica abaixo de 19 anos. Então, na verdade, as crianças são geralmente acometidas de forma leve, às vezes moderada, mas na maioria das vezes assintomáticas, mas em grande parte as crianças são internadas pela Covid-19 e raramente elas podem vir a óbito. Essa é uma grande preocupação tanto dos pais quanto dos médicos que estão envolvidos no cuidado dessas crianças. E, além disso, elas podem transmitir o vírus para os pais e avós, né? Agora, eu queria que o senhor falasse sobre essa exigência do Ministério da Saúde de que os pais apresentem uma receita médica para que as crianças sejam vacinadas. Isso não iria dificultar e prejudicar ainda mais as crianças da população mais carente, as mais vulneráveis? Então, na verdade, isso eu estou sabendo disso assim, através da mídia, né? Sinceramente, eu não entendi muito bem o porquê desse motivo de obrigar os pais a exigirem dos seus médicos uma prescrição da vacina contra a Covid. Eu acredito que isso, de alguma forma, vai dificultar, sim. Mas antes de proibir, ou de obrigar que os responsáveis tenham essa autorização dos médicos, é preciso que a vacina esteja disponível, né? Pelo que eu saiba, a gente não tem ainda vacina disponível no Brasil, uma coisa que já poderia ter sido feita, assim como os outros países que já estão vacinando. Por exemplo, os Estados Unidos vacinou mais de 7 milhões de doses da vacina nos Estados Unidos de 5 a 11 anos, um total de 5 milhões de crianças sem nenhum efeito adverso grave, né? Eles têm um sistema de vigilância não só dos efeitos adversos graves, como isso é público. Na verdade, qualquer pessoa pode entrar no site do CDC e conseguir consultar esses efeitos adversos da vacinação. Então, realmente eu não entendi. Até porque uma vacina contra poliomielite, contra febre amarela, contra sarampo, não precisa de prescrição médica, né? A criança chega com seu responsável no posto de saúde e vai lá e vacina e sai feliz da vida vacinada e protegida contra a doença que aquela vacina está protegendo. Exatamente, principalmente protegida. Muito obrigada ao doutor Márcio Nerhabi pela sua participação com a gente aqui no Jornal Cidade Verde. Por nada. Um prazer. Prazer foi nosso. É isso, criança precisa estar protegida.